Graças e paz, queridos. Queria que você fechasse os teus olhos mais um instante e orasse mais uma vez comigo, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Deus, nós te louvamos, Senhor. Como é bom estar aqui cantando louvores ao Senhor, adorando o teu santo nome, na expectativa, Deus, daquilo que o Senhor vai fazer em nossos corações, na expectativa de que o Senhor falará conosco e na expectativa de sermos transformados pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo sonde nosso coração nessa manhã e nos faça enxergar, Deus, aquilo que precisa ser mudado, e nos encoraje, Senhor, a nos entregar a Ti de forma total, certos de que o Senhor faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu confesso para você que no meu coração uma inquietação nessa manhã. Na verdade, durante toda essa semana há uma inquietação no meu coração de compartilhar a palavra do Senhor e de uma expectativa muito grande do que o Senhor pode fazer num culto. Uma vez, há muito tempo atrás, um amigo meu me convidou para pregar num culto de terceira idade, numa quarta-feira à tarde. E eu não sabia muito bem o que compartilhar naquele culto. E eu estava lendo um livro e aí eu cheguei num capítulo, num subtítulo do livro que dizia: não subestime o potencial de um culto. E para mim foi muito marcante aquela quarta-feira à tarde, no meio daqueles homens e mulheres já avançados na idade. E eu menino ali no meio deles. Porque Deus não escolhe hora, nem lugar, nem pessoas para se derramar. E isso que eu acho mais maravilhoso na graça soberana de Deus. Você deve ter acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Asbury, naquela universidade, onde eles, numa reunião de oração despretensiosa, na quarta-feira, dia 8, onde eles começaram a orar depois de um sermão também simples, de um capelão, que custou para eu descobrir o nome. Aqueles jovens que estavam ali foram para frente voluntariamente, sem que houvesse um apelo, e ali começou a haver confissão de pecados, arrependimento e conversões. Isso não cessou até agora, desde o dia 8. E isso tem queimado no meu coração. Isso tem provocado em mim um desejo de que Deus possa também fazer no nosso meio algo assim. E a resposta no meu coração sempre é: por que não? Por que não? Por que Deus se derrama num lugar e o outro não? Nós não sabemos. Porque assim Ele faz. Porque assim Ele o quer. Porque Ele é soberano. Mas algo muito curioso acontece ali. Eu conversando com alguns amigos, um amigo meu que é pastor lá nos Estados Unidos, e eu perguntando para ele sobre
sobre esse avivamento, esse reavivamento que está acontecendo lá, e ele me deu alguns dados importantes e interessantes sobre isso. O primeiro deles é que é numa universidade. E tem universitários aqui? Não? Uma. Mais uma. Mais outra. Da UEL. Duas. E é engraçado porque nós somos uma igreja que está praticamente dentro da UEL. E nós temos duas estudantes da UEL aqui. E... Professores tem também, né? Professores tem, é verdade. Estou vendo 2 aqui pelo menos. 3, 4, tem mais? Opa, está melhorando. Glória a Deus. E é um dado interessantíssimo sobre universidades, que eu estava pesquisando sobre isso, é de que 75% dos crentes, alunos crentes que vão para a universidade desviam da fé. A universidade, muitas vezes, é um ambiente hostil para a fé. E isso é alarmante, mas Deus escolheu se derramar numa universidade. E avivar ou reavivar no meio de uma universidade. Mas é uma universidade metodista. Infelizmente, a igreja cristã evangélica no mundo vem sendo arrebanhada por questões mundanas. E isso também é muito alarmante. Mas eu assisti o sermão do capelão Zeke, o nome dele. E eu não entendo nada de inglês. A Ana me ajudou com algumas coisas. E o sermão dele, intitulado, me parece que por Aviva-nos pelo teu amor, foi muito despretensioso. Um sermão simples. E aquele jovem capelão pregou 20 minutos de pregação e saiu do auditório. Mas o que acontece depois daquilo é obra do Espírito. Então, depois daquilo, muitas pessoas, como eu disse, se arrependeram dos seus pecados. Muitas pessoas se converteram ali. Muitas pessoas começaram, então, a contar testemunhos daquilo que Deus estava fazendo nas suas vidas. E muitas pessoas, muitas mesmo, milhares de pessoas desde aquele dia, então começam a declarar o seu amor por Jesus e não param. Às vezes a gente se incomoda com alguns minutos de louvor e adoração, que parecem infindáveis. Às vezes a gente se incomoda com uma pregação que dura um pouco mais de 45 minutos. E começa a dar comichão na gente, e a gente quer levantar desse banco e ir embora, porque afinal de contas a gente tem almoço para preparar. Mas eu fiquei pensando, o que é preciso para que um avivamento aconteça no nosso meio? E isso começou a queimar no meu coração e tentar pensar se existe alguma coisa que a gente possa fazer para que um avivamento aconteça. Não há muita coisa que a gente possa fazer para que isso aconteça no nosso meio, a não ser a disposição de orar e buscar. Só isso. Orar e buscar. E desejar no nosso coração de que Deus se mova no nosso meio. Mas não para que Deus se mova para que a gente ache um negócio legal e quem sabe a gente apareça nos noticiários. Não, mas para que o nosso coração seja transformado. E o nosso coração sendo transformado, a nossa igreja seja transformada. E a nossa igreja sendo transformada, a região onde a nossa igreja está seja transformada. E a região onde a nossa igreja está sendo transformada, a cidade seja transformada. Até que o Senhor faça cessar, se Ele assim quiser. Mas algumas coisas são
importantes e características num avivamento. A primeira delas é que é necessário que Jesus Cristo seja o centro. Não há avivamento sem que Cristo não seja o centro da adoração. É necessário também que haja convicção de pecados. Aquilo que está no seu coração, que a dúvida talvez, será que isso é pecado, será que não é? O Espírito Santo te traz a certeza, isso que você está fazendo te afasta de Deus, portanto é pecado, se arrependa. E quando há convicção de pecados, há confissão deles. Você então começa a dizer, Deus, me perdoe por estar fazendo isso que me afasta de Ti. E quando há confissão, há arrependimento. Você não deseja mais continuar fazendo aquilo que te afasta de Deus, pelo simples motivo de te afastar de Deus. Isso é a morte para quem ama a Deus. E aí quando Cristo é o centro, quando há convicção de pecados, há conversões. E não há conversões de católicos se tornando batistas, nem presbiterianos se tornando batistas. Há conversões de pecadores se rendendo a Cristo e amando a Jesus mais do que tudo. E eles começam a desejar uma vida nova. E essa vida nova ele sabe e tem convicção de que só pode haver em Jesus. Não numa denominação, não numa igreja, não num templo, mas em Cristo. E essas pessoas começam a se converter a Jesus. E aí começa a haver também um profundo interesse, uma dedicação à palavra de Deus. E não só o conhecimento dela, mas a obediência a ela. Esses novos convertidos que estão sendo reavivados ou avivados pelo Senhor, começam a amar isso daqui. E eles entendem que se isso é a palavra de Deus, e nós cremos que é, eu devo obedecê-la. Eu devo amá-la. Eu devo conhecê-la, porque nós ouvimos aqui o que a Vera disse, ela traz transformação de vida. E quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, não há outra coisa a não ser que o nosso coração começa a arder por amor a Deus. E então a gente começa a adorar a Deus. Palavras de adoração começam a sair da nossa boca. Deus, como o Senhor é bom. Deus, como eu amo o Senhor. Deus, como é bom estar na Tua presença. Deus, eu não me canso de dizer o quanto o Senhor é bom. E aí a adoração já não cabe mais dentro de você, então você começa a testemunhar. E dizer para os outros, vem cá, deixa eu te contar o que Deus está fazendo comigo. E aí você compartilha aquilo que Deus faz com você. Você é tomado de uma intrepidez que você desconhece. Antes você era tímido, agora você é intrépido, porque o Senhor te reavivou. Antes você tinha pavor de falar em público, agora você sobe num engradado de bebida e prega para quem estiver ouvindo. E aí tudo isso culmina, termina, resulta na unidade e na comunhão. Isso é avivamento. Quando tudo isso acontece, é avivamento. E essas coisas todas estão acontecendo em Asbury. Eu tenho assistido alguns vídeos, alguns relatos das pessoas que estão lá, e isso tem gerado no meu coração temor e tremor, mas ao mesmo tempo muita alegria de ver o que o Senhor está fazendo nesse tempo que nós vivemos. Um tempo de sequidão, um tempo de esfriamento espiritual.
num fim de semana de carnaval, onde muitos estão largados nas ruas uma hora dessa, bêbados e drogados, se prostituindo. O Senhor está enchendo pessoas, neste momento, com o Espírito Santo dele. Eu queria que fosse nós. Eu queria que isso acontecesse aqui. Na pregação do capelão, o Zeque, é o nome que eu consegui dele, ele inicia um sermão baseado em Romanos capítulo 12, dizendo o seguinte: todos falam de amor, mas em Cristo, sem Cristo, isso não é possível. Todos falam de amor, mas sem Cristo isso não é possível. E o sermão dele é baseado em Romanos capítulo 12, verso 1 a 18. E desde então esse texto tem ardido no meu coração, e eu quero falar com você exatamente sobre esse texto. E não é pretensão minha repetir aquilo que ele falou, porque, como eu disse, eu não entendi nada, a não ser essa frase. E do que Deus pode fazer. Mas o texto, meus irmãos, é bastante propício para aquilo que nós estamos vivendo. E a gente pode ver, então, de que forma esse texto nos envolve, porque ele fala de entrega. E o que a gente precisa entregar para que o Senhor nos reavive. Então leia comigo, por favor, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo hoje. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A primeira coisa que você precisamos fazer para que Deus nos reavive é nos entregar a Deus. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo significa que a gente não precisa mais oferecer holocaustos para Deus, mas usar o nosso próprio corpo para louvar e engrandecer a Deus. O autor de Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, isso é, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Paulo diz que essa é a verdadeira forma de adorar. Outras versões dizem sobre o culto racional. É culto racional porque você sabe exatamente o que está fazendo. Não é transe. Você não fica desligado de si mesmo, mas você sabe exatamente que Deus está diante de você e o fruto dos teus lábios são louvor e adoração a Ele.
você diz a Deus o quanto você o ama conscientemente. Você diz a Deus o quanto você deseja Ele verdadeiramente, porque isso lateja no seu coração. Eu lembro do testemunho de John Wesley, um dos maiores avivalistas que pisou nessa terra, que dizia que o coração dele ficava estranhamente aquecido, e quando John Wesley abria sua boca para pregar, milhares de pessoas se rendiam a Cristo, não pelo poder das palavras de John Wesley, mas pelo poder de quem opera através dele. Oh, meus irmãos, quando você abre a sua boca para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pode ter certeza que o Espírito Santo sai operando. Tenha certeza disso. Ser santo é diferente, é ser diferente, é ser separado do mundo. O comportamento não é mais semelhante ao comportamento do mundo. A coisa mais triste para um crente é quando você convive anos com alguém, ou meses com alguém, e depois de muito tempo a pessoa vai falar assim para você: nossa, você é crente? Não sabia. Porque talvez o seu comportamento se assemelhe ao comportamento de qualquer um que não seja cristão. Aqui o texto diz: não se amolde. Não imitem o comportamento que existe no mundo. Você é diferente. Os outros podem, você não pode. É o que diz Paulo para Timóteo. E ele diz que tudo isso vai gerando em nós uma transformação, uma mudança de mente. Que é uma mudança do jeito de pensar sobre tudo. A sua influência, o que te influencia, não é mais as coisas que você lê na internet, ou os influencers que influenciam a sua vida, mas é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que vai influenciando o seu modo de agir, o seu modo de pensar sobre as coisas. E Deus então te transforma para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então dessa forma você se entrega para Deus e diz: Deus, a minha mente e o meu coração são teus, pode transformar. E muitas vezes, meus irmãos, esse processo é doloroso. Porque há algumas coisas que você tem convicção de que são boas para você e que na verdade não são. E você vai perceber que vai haver rupturas, vai haver separação, porque é Deus te separando do mundo e trazendo para Ele, para que você seja transformado no seu jeito de pensar, para que assim você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. Então não se assuste, caso você deseje um avivamento na sua vida e na sua comunidade, porque você precisa se entregar. Nós também precisamos nos entregar ao outro. Verso 3-8 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros.
Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, para que haja um avivamento no nosso meio, nós precisamos nos entregar ao outro. E começa com uma autoavaliação. Começa a gente olhando para nós mesmos. Mas não com a nossa própria ótica, mas pela ótica de Deus. Aí a coisa pega. Porque a gente vai enxergar que nós somos pecadores. Somos miseráveis. Somos caídos. E de que nós não somos nada sem a graça salvadora de Jesus. Nós vamos enxergar que nós somos pecadores, mas que recebemos a graça e o perdão de Deus. E que por Ele, somente por Ele, pelo seu perdão, nós fomos regenerados. E isso vai fazer com que eu e você enxergue o outro da mesma forma. Então nós não vamos mais enxergar o outro dizendo assim, puxa vida, aquele sujeito, aquela mulher, pobre coitado, porque é um miserável, é um pecador. A graça de Deus também pode vir sobre ele. Aquele sujeito mais vil pecador, que você acha que ele não tem jeito, pode ser alcançado, pode ser transformado, pode ser regenerado pelo amor e perdão do Senhor. Então, quando você olha com misericórdia para o outro, quando você se autoavalia e quando você percebe que você também é um pecador miserável, alcançado pelo amor de Deus, você então olha o outro com graça e misericórdia, independente de quem seja o outro. Então, quando todos nós sabemos quem nós somos e quem Deus é, nós podemos experimentar o renovo espiritual. E, consequentemente, a edificação da igreja acontece. Quando a gente começa a se autoavaliar e percebe o quanto nós carecemos do perdão e do amor de Deus, e a gente enxerga o outro da mesma forma, então a edificação do corpo acontece. Isso é maravilhoso. Então dá para a gente entender como algumas igrejas não crescem espiritualmente. Porque falta autoavaliação e falta também uma avaliação graciosa em relação ao outro. É cada um por si. Mas quando a gente entende quem Deus é, então a edificação vai acontecer. Então a edificação, ela é natural. Ela começa a acontecer no nosso meio. Então, quando Paulo faz a analogia do corpo aqui, e ele usa também a mesma analogia em 1 Coríntios capítulo 12, primeiro a gente aprende que a comunidade cristã é um só corpo em Cristo. Um só corpo. Cada um de nós aqui fazemos parte de um só corpo. Não existem vários corpos por aí de Cristo. É um só. E que o corpo de Cristo é constituído de muitos membros. Aí sim, membros diferentes, com funções diferentes. Cada um de nós aqui é um membro desse corpo. E cada um de nós tem uma função específica estabelecida por Deus.
e não menos importante uma da outra. Paulo vai fazer até uma analogia mais bem-humorada em 1 Coríntios capítulo 12, sobre isso. Então, há um só corpo, esse corpo de Cristo é constituído de muitos membros, e cada um é membro um do outro. Nós estamos conectados. Não existe uma mão que funcione apartada do corpo. Não existe um pé que ande sozinho sem um corpo, sem uma canela que o conecte ao joelho e assim por diante. Então, para a edificação desse corpo, Deus vai conceder o quê? Dons. Para que eu e você nos edifiquemos como igreja, como corpo, Deus dá dons. E veja, nenhum dos dons que ele lista aqui, nenhum deles, você colhe benefício sozinho. Cada um desses dons é para que você use em comunidade. Veja só. Então, esses dons, eles são diversos e eles são doados por Deus. Você não os conquista. Você não conquista dons se exercitando intelectualmente na Bíblia. Você não conquista dons orando muito. Nenhuma dessas coisas que você faça vai lhe dar dons, porque eles são doados por Deus. Eles são dádiva. Deus dá conforme Ele quer. E eles são segundo a sua graça. É Ele quem decide o porquê e para que te dar tal dom. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses dons, até porque nós já tivemos uma classe aqui sobre dons. Se você se matriculou na escola Formação Ministerial, você já teve aulas aqui excepcionais sobre dons. E também já preguei sobre isso. Mas eu vou passar rapidamente sobre o que ele diz aqui. Ele fala que se você tiver o dom de profetizar, você profetize conforme a proporção da fé. Profetizar não é adivinhação. É a proclamação da palavra. É o anúncio e é a denúncia. Isso é profetizar. E ele diz, se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Não é de qualquer jeito, não é no tempo livre. Precisa haver dedicação, precisa haver devoção. Se você tiver o dom de ensino, ensine bem. Se você gosta de ensinar a palavra, procure a Vera. O time de professores, que é um timaço, cabe mais um. Ele diz também, se você tem o dom de encorajar as pessoas, ou exortar, que é encorajar, encoraje-as em amor. Eu já expliquei aqui alguns domingos atrás que encorajar é chamar para o lado. É discipulado. Quando você quer encorajar alguém, você chama e fala assim, vem cá, anda comigo um tempo, vamos lá. Se você tiver o dom de contribuir, faça com generosidade. Se você tiver o dom de liderar, lidere com diligência, seja responsável. Tem gente que tem pavor da palavra liderar, ser líder. Deus nos chama para liderar, para ir à frente, mas com responsabilidade, com dedicação também. Se você tiver o dom de ser misericordioso, faça-o com alegria. Um reavivamento, meus irmãos, certamente vai reavivar também os dons numa comunidade. Talvez você observou cada um desses dons e pode pensar e lembrar de alguém da nossa comunidade que tem
algum desses dons. Isso é fácil. Mas é preciso do Espírito Santo nos movendo, nos reavivando para que esses dons floresçam e edifiquem a igreja. Então, quando um reavivamento acontece numa igreja, é muito fácil e evidente identificar os dons no meio dos irmãos. E absolutamente todos na comunidade vão ser beneficiados. Absolutamente todos, ninguém fica de fora. Deus não deixa ninguém de fora. Terceira coisa que nós precisamos é nos entregar ao amor. Verso 9 a 18 diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. O amor deve ser sem fingimento. John Murray disse: se o amor é a síntese das virtudes, a hipocrisia é a síntese dos vícios. Os dois não convivem juntos. O João também diz que nós devemos amar não só em palavras, mas também em ações, em 1 João 3,18. O amor não pode ter fingimento. O amor deve ser injustiça também. Nós devemos odiar o que é mal e nos apegar àquilo que é bom. Aquilo que é mal precisa constantemente ser afastado de nós. E você sabe o que é mal na sua vida. E você sabe também aquilo que é bom e você deve se apegar. Então faça esse exercício de justiça através do amor, se apegando àquilo que é bom para a sua vida. Se apegando àquilo que te faz bem. Porque com certeza isso vai te fazer feliz. Porque o amor não é um sentimento cego. Ele envolve discernimento. Você precisa discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E se afastar daquilo que é mal. O amor deve ser preferencial. Ele é caracterizado pela cordialidade, pela fraternidade e pela honra mútua. Então, nos seus relacionamentos de afeto, precisa ter cordialidade, precisa ter fraternidade e precisa ter honra. O amor deve ser com comprometimento, não pode ter preguiça. É feito com dedicação, com devoção. O serviço ao Senhor e aos irmãos não deve ser um serviço feito com preguiça. Precisa ser feito com comprometimento. De novo, não é quando dá. Não é quando lhe sobra um tempo.
não é quando você está livre, não é quando você está descansado. Tem que haver comprometimento. O amor precisa ser perseverante, precisa ser com alegria, na esperança que nós temos, de que um dia todos nós estaremos num avivamento eterno junto com o Senhor. Essa esperança precisa gerar alegria no seu coração, mesmo em tempos difíceis, mesmo na aflição, porque um dia tudo isso vai acabar, quando o Senhor vier buscar a sua noiva. Então, esse amor precisa ser perseverante até esse dia. E isso precisa gerar alegria no seu coração. Isso precisa gerar contentamento em você. O amor precisa ser generoso. Ele é pronto a ajudar quando alguém passar por necessidade. Tem alguém passando necessidade no nosso meio? Esse amor que nos move não permite isso. Não permite que ninguém passe necessidade no nosso meio. E nem quando alguém diz, olha, um vizinho meu, que talvez você nem conheça, está passando por necessidade, então você abraça esse cara e vai dizer, vamos junto ajudar o seu vizinho. Porque é inconcebível para uma igreja que está sendo reavivada pelo poder do Espírito Santo, permitir que alguém passe necessidade. Não combina. É incompatível. O amor também deve ser abençoador, desejando a bênção do Senhor até para aqueles que te perseguem. Sabe aqueles que são pedra no seu sapato? Você precisa ser bênção para ele ou para ela. Sabe aquela pessoa que te incomoda profundamente no seu trabalho? Ore por ela. Peça ao Senhor amor por essa pessoa. Clame a Deus pela vida dessa pessoa. Não sossegue até que o Senhor alcance a vida daquela pessoa. Ore por ela, clame, peça pela salvação dela. Ah, mas ela me persegue, fala mal de mim pelos cantos. Ore mais ainda, jejue por ela, porque o amor é abençoador. Ele deseja a bênção, não a maldição, até para aqueles que te perseguem. Ele também deve ser envolvente, se alegrando com a alegria do outro. E chorando também com o outro. Precisa haver mutualidades. Eu sempre digo que é muito mais fácil você chorar com a tristeza do outro. Mas se alegrar com a alegria do outro, às vezes é dar um negócio, né? Você falou, por que ele e não eu? Mas é um exercício muito gratificante quando você se alegra com as vitórias do outro. O amor deve ser sensível para viver em harmonia, para viver em comunidade. Porque quando a gente é sensível, aí a gente consegue viver essas mutualidades e perceber como o outro se sente, se colocar no lugar do outro. Às vezes a dor do outro, para você não é uma dor tão grande assim, mas você é sensível ao ponto de simplesmente ouvir e abraçar. O amor também deve ser humilde, ele é livre de orgulho, para que a gente possa se relacionar com qualquer tipo ou posição de pessoas. Nós não devemos pensar que nós já sabemos de tudo.
Às vezes, numa conversa, você tem aquela tentação de dizer sempre, depois a fala do outro. Bom, na verdade, às vezes a pessoa se sente inferior, se sente mal, porque você é um sabichão. Um dia, uma grande amiga nossa falou uma coisa para mim que aquilo me feriu profundamente. Ela disse assim: olha, eu tenho medo de conversar com você. Falei, por que a gente é tão amigo, tão próximo? Ela falou assim, porque você sempre tem uma resposta pronta para tudo. Eu morri de vergonha, de dor, porque eu estava ferindo uma pessoa que eu amava, que eu amo até hoje. E a partir daí eu comecei a me policiar, porque eu sempre sabia tudo, quando na verdade eu não sabia nada. E o amor deve ser sempre envolvente. As nossas ações devem ser sempre pensando no que é melhor para todos. Sabe aquela história? Não importa o que o outro vai pensar, não importa sim. Importa sim. As nossas ações, elas precisam ser medidas, comedidas. A preocupação do que é bom para todos precisa ser sempre prioridade em nosso coração. Meus irmãos, se nós desejamos ser reavivados pelo Senhor, é assim que nós devemos ser. Quando eu li esse texto, depois de saber tudo o que estava acontecendo em Asbury, eu pensei, Deus, não tem segredo. É só obediência. É só obedecer. E quando você é obediente, quando você se lança aos pés de Jesus e diz, Jesus, eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo que eu quero é a tua presença, é a tua vida em mim, é teu Espírito operando em mim. Então, quando eu faço isso junto com você e junto com mais alguém, Deus se derrama. E quando Deus se derrama, meus irmãos, o limite pertence a Ele somente. Se Ele vai fazer com que o nosso culto dure 10 horas, se Ele vai fazer com que o nosso culto dure uma semana, se Ele vai fazer com que, a partir desse culto, Londrina seja alcançada para o Senhor, isso depende dEle. Mas a partir de uma disposição do meu e do seu coração de se entregar verdadeiramente a Ele, de se entregar verdadeiramente uns aos outros e de se entregar verdadeiramente ao amor. Não dá para a gente ser reavivado e a nossa vida continuar sendo a mesma. Reavivamento ou avivamento envolve transformação radical. A sua vida não vai mais ser a mesma. A sua vida vai ser transformada radicalmente. Pode ser que você venha procurar as lideranças da igreja e diga assim, eu não aguento mais, Deus está me chamando para as nações, e você vai dizer, eu preciso ir fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer, e nós vamos orar por você, vamos encorajar você, e você vai servir a Deus onde quer que seja. Deus aviva ou reaviva uma comunidade para que o reino dele se expanda, não a denominação, não a IBCatoI, não qualquer outra igreja evangélica, mas o seu reino se expanda. É por isso que ele reaviva. Outras 5 universidades dos Estados Unidos já estão em movimentos de adoração a Deus. Outras 5, depois de Asbury. Então, se o que está acontecendo lá acontecer conosco, certamente não será para que você apareça para o mundo. Certamente. Talvez a gente até desapareça.
mas sim para que Jesus apareça. Mas sim para que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra. Para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado como ele deve ser. Primeiro para nós, depois para os nossos vizinhos, depois para os vizinhos dos nossos vizinhos, até onde o Senhor determinar que esse avivamento aconteça. Você quer isso? Vamos orar. Se você desejar ficar de pé, se ajoelhar, Senhor, nós te amamos, Deus. Engrandecemos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Te louvamos pelo que o Senhor está fazendo nessa universidade lá nos Estados Unidos. Te louvamos, Deus, por tantas vidas sendo alcançadas ali, tantos jovens. Dali, Senhor, sairão missionários, pastores, profetas, mestres. Ah, Deus, faz o nosso meio, Senhor. Faz o nosso meio, Senhor. Enche o nosso coração, Deus, com uma fome e uma sede insaciáveis por Ti. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no meio da UEL. Reaviva-nos, Deus. Reaviva-nos, Deus. Faz em nós do mesmo jeito, Senhor. Transforma a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela alcance o mais profundo do nosso coração. Que ela traga transformação verdadeira e genuína. E que simplesmente, Deus, ao ouvir a Tua palavra, ao lê-la, nós decidamos obedecê-la. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos, Deus, do mover do Teu Espírito no nosso meio. Precisamos, Deus, ser reacendidos, reavivados. Tudo para que o Senhor seja glorificado. Tudo para que o Senhor seja exaltado. E a região aqui onde nós estamos, o alto da colina, o Versalhes, Pinheiros, seja tocado pelo Teu poder. Alcança, Senhor, e usa-nos para isso, meu Deus, em nome de Jesus. Usa-nos para isso, meu Deus, em nome de Jesus. Há vidas agora, Senhor, nesse instante, pensando em se matar, doentes da alma e do espírito. Reaviva-nos, Deus, para que o Seu nome seja anunciado e haja salvação. Reaviva-nos, Deus, para que vidas sejam curadas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo
estejam sempre conosco. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, você que nos visita.